Agora, se você já está dentro de uma empresa, se você já está dentro de um processo, se você já tem aquela ferramenta, se você já tem aquele software, aquela plataforma, a gente precisa avaliar, de fato, qual é a entrega da IA, que é algo que a gente ainda não tem muitas respostas. Eu trouxe isso aqui na nossa pré-live. A gente tem que começar a pensar qual vai ser o investimento para 2027 em IA. Porque nada, se você começa a pagar tudo, você paga R$1.000 aí só de assinatura de IA. Mas para pagar, para ter, o que está voltando para você desse investimento? Né? A mesma coisa se você começa a programar com IA, enfim. Para mim, maturidade é isso, é você ter esse equilíbrio, olhar e respondendo a sua pergunta, não tem um processo fechado ainda, a gente tem o básico que a gente ganha tempo nas tarefas de repetição. Excelente, Marina. Eu gostei muito da transparência com que a Marina trouxe a realidade, o que é quando você está no universo corporativo. E, Aline, obrigada pela pergunta, você sempre muito coesa com os seus pontos de vista, e realmente eu concordo plenamente com a Marina, não existem processos maduros o suficientes, porque a realidade empresarial hoje, digamos que ela tem muitas melhorias para serem executadas, por conta de uma maturidade gerencial, uma maturidade analítica, uma dificuldade que a gente tem, e eu adorei que a Marina trouxe a questão dos dados, da gente lidar com os dados. Então, quando a gente fala de implementar IA, não é esperar o mundo perfeito, agora é justamente o contrário. O processo ele está ineficiente, a gente vai entender o processo, por que ele está ineficiente e se cabe ou não o uso da IA naquilo. Mas para que eu tenha essa análise crítica, eu preciso minimamente entender como é que a IA funciona. E quando a gente olha para um projeto de IA, não entender do ponto de vista técnico, né? Não estou falando que você tem que entender de modelos, saber como é que as LLMs que suportam o resultado da IA generativa funcionam. Estou falando de quais são os requisitos necessários para treinar uma boa IA. E os requisitos mais importantes são o que ela tem que fazer, que é o processo, e qual é a base de conhecimento que ela vai utilizar para isso. E normalmente a gente vai falhar na base de conhecimento, porque onde é que estão as informações das empresas de uma maneira organizada, que a gente possa treinar suficientemente um modelo para entregar uma resposta eficiente? Esse é um ponto. E quando a gente fala do processo, muitas vezes é pior até, porque muitas vezes o processo está na cabeça de algumas pessoas. E a gente vive isso. E aqui, né, todos nós somos consultores, né, mesmo a Marina, ela está atuando numa empresa, mas ela também ela é consultora dentro da área dela, no sentido de buscar as melhores soluções e de entender se aplica ou não, porque a gente não pode cair na euforia de achar que tudo tem que virar IA, porque eu sempre falo, existem situações que se você colocar uma automação com inteligência artificial, você vai criar mais problemas. Então, a gente precisa avaliar isso. E quando a gente vai fazer uma implementação, ela nunca é grande o suficiente para que ela fique totalmente dependente da IA. Você tem que fazer por pedaços. Uma vez feito um pedaço, você vai monitorar, vai avaliar, vai acompanhar e vai continuar acompanhando, porque é que nem um estagiário, né, gente? Fazendo um breve parênteses aqui. Eu não trago um estagiário para a minha operação e no dia que ele chega eu falo, senta aqui e você vira as costas e deixa a pessoa trabalhando. É claro que mantendo-se as devidas proporções, a IA ela tem um repertório que ela vai aprender muita coisa muito rapidamente. Mas se eu não orientar esse estagiário ou essa IA no papel de estagiário, não vai entregar, vai inclusive criar problemas. Então, às vezes faz, nossa, Ana, mas você é contra a IA? Não, de jeito nenhum. Eu sou muito favorável à IA responsável, mas eu sou realmente contra a euforia, a empolgação, a entregar para a IA ou para a tecnologia, de um modo geral, um lugar que não pertence à tecnologia, pertence às pessoas. Então, esse é um assunto bem controverso, porque muitos líderes também estão sendo pressionados para colocar IA nos seus processos. A gente falou no começo do top-down, né? Existe uma meta de ter IA, mas essa é uma meta muito obscura, né? O que significa incluir IA no processo? Eu acho que a pergunta não é, a meta não deveria ser incluir IA, mas sim quais ganhos que a gente pode ter de eficiência
de produtividade, de redução de custos, através do uso da tecnologia e escolher a melhor tecnologia para isso. Não sei se eu cheguei na resposta que a Aline pretendia.